Eu vou começar com a fisioterapeuta Mônica Lopes. Venha pra cá. Mônica, eu vi você grudada num rapaz que está sentado ali. É seu marido? Meu marido, amor da minha vida. Eu fico tão comovido quando eu vejo uma declaração de amor assim em público, que você pode inclusive gravar e guardar. Cada vez que ele te apurrinhar, você mostra. Ótima ideia. Você é fisioterapeuta, mas exclusivamente trabalhando com assoalho? Exclusivamente com assoalho pélvico. Eu trabalho com as alterações perineais de um modo geral, assoalho pélvico ou períneo, né? Que é aquela musculatura que na mulher vai do clitóris até o ânus e no homem vai do saco escrotal até o ânus. Então, há alterações que implicam... Uma zona mesmo, né? Porque importante, é uma zona né? erógena, importante. Lógico, também, importantíssimo. Importantíssima, com tantos tabus e ainda coisas relacionadas, né? Você sabe que tem gente que você fala em períneo, a pessoa, sim, conheço o perímetro urbano, evidente. E é difícil encontrar que tipo de paciente você recebe e indica exercícios perinais, seria isso? Perineais. Perineais. Os exercícios perineais, eles são indicados, na verdade... no caso da mulher, toda mulher deveria conhecer, avaliar e exercitar o seu períneo para evitar, no futuro, uma incontinência urinária, uma incontinência fecal e a queda de órgãos. Porque o períneo ele tem três funções. Nossa, que absurdo. Virou um apocalipse agora. Incontinência urinária, fecal e queda de órgãos. De vísceras. A pessoa está passando na rua e... lá dentro. Claro. A bexiga caída e tal, que é mais comum na mulher. Então, é importante a mulher ter essa noção do seu assoalho pélvico, do seu períneo, poder avaliar, não só para evitar, entendeu, João, mas também para aprimorar, porque há três funções principais do períneo. Uma delas é a função de apoio das vísceras, né? Por isso que ajuda, porque é uma rede... a musculatura que... a musculatura, uma rede que ajuda a conter as vísceras, o útero, né, a bexiga e o reto. Então, essa rede vai ajudar nessa contenção. A outra função do períneo é a função esfincteriana, que é a que mantém a continência urinária e fecal. Ou seja, né, em miúdos, não deixa a pessoa nem urinar na hora errada e sem querer, nem defecar também. Né? Você falou aí do esfíncter. Esfíncter. O esfíncter, ele é exercitado também. Porque a musculatura esfincteriana, o esfíncter da uretra, o esfíncter do ânus, faz parte do períneo. O períneo ele é composto por 13 músculos. Então, esses músculos, quando você contrai, você está contraindo todo o grupamento muscular. E aí, a outra função também, que é muito importante para as mulheres, é a função sexual do períneo. Né? Porque os homens, eles foram... presenteados com essa tecnologia, com a questão das pílulas, né? Para a ereção, que em grande parte ela vai ser benéfico em muitos casos de disfunção erétil. Mas e a mulher? O que a gente pode ajudar no prazer feminino? Então, o períneo ele tem poucas fibras sensoriais nervosas, porque imagina que horror que ia ser a vagina com muitas fibras sensoriais nervosas. Ninguém ia ter parto normal, né? Ai, que dor, mais ainda do que já é, né? Mas na hora do sexo ia ser uma bênção, né? Todas aquelas coisas nervosas. Nossa! Ia ser muito mais estimulado, né? Mas em contrapartida, nós mulheres temos o benefício de ter um órgão único, que tem a única função prazer, que é o clitóris. É verdade. Isso é um benefício só nosso, né, mulherada? E que não precisa ficar duro para dar prazer, né? Olha, ele é um órgão homólogo ao pênis, né? Mas... E ele acaba ficando ereto também. Sim, mas digo, a ereção do clitóris não é tão fundamental quanto é, não é?
Você pega uma rainha, a rainha da Inglaterra, com todo respeito, claro. Ela nunca teve dúvidas quanto ao fato de poder realizar um ato sexual. Claro que às vezes pode não sentir prazer e tal, mas tem como, né? É verdade. E não existe remédio, porque tem pessoas, tem mulheres que tomam Viagra achando que vai adiantar alguma coisa. Não tem esses casos? Tem sim. Imagina o quanto de pesquisa foi feito, porque são rios e rios de dinheiro, né, envolvido aí. Mas o Viagra para a mulher, o que ele vai fazer é só aumentar o aporte sanguíneo da região e mais nada. Porque a mulher, o prazer é muito mais amplo. O prazer não está também só no físico, ele está muito na cabeça. Então, eu trato da parte física, eu aprimoro a parte física. Por quê? Se uma vagina está mais flácida, mais hipotônica, né, que é o termo técnico... Mas quer dizer, a vagina flácida é mais ou menos o que eu estou visualizando, aquela coisa assim... largadona? Não chega tanto. Não, mas quando você fala, as moças só ficaram assustadíssimas. Vagina flácida, você já vê uma coisa, parece um sapo morto, não é tanto, né? É uma vagina que perde o contato. Ela vai... Desculpa o Bira, tá? Ele sente esse problema há anos, ele nem sabia que tinha vagina, descobriu hoje. Mas, enfim, essa flacidez a que você se refere diminui obviamente... o contato, né? Sim, mas é uma flacidez interna, né? Exatamente. É a flacidez dos músculos perineais. Certo. E aí, o que acontece? Menos contato entre a vagina e o pênis, menos prazer para a mulher e até para o seu parceiro, às vezes, sente uma diferença. Eu tenho pacientes que... Eu já tive uma paciente que foi tratar incontinência urinária, uma perda de urina e tal, e no papo? Lá para, sei lá, 10ª sessão e tal, abri a porta do consultório, ela veio e me abraçou assim. Eu falei, tá, tudo bem, né? E aí ela falou, nossa, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, então me conta o que aconteceu. Ela falou, não, meu marido disse que eu tô virgem de novo. Assim, porque a musculatura foi respondendo, né? Não chega a tanto, mas a musculatura respondeu, aumentou o contato entre a vagina e o pênis e o marido começou a sentir também mais prazer com isso. Até porque a gente dá algumas dicas para as mulheres, para fazer a contração na hora do ato sexual. Então, tem umas coisas... O sexo é muito brincadeira, né, Jô? Assim, tem muita coisa que a gente não... É bacana a gente poder conversar sobre sexo de uma maneira tranquila. Mas né? você, por exemplo, essas conversas sobre sexo, você tem mais facilmente com as suas pacientes mulheres do que com os homens, ou não? Olha, você tem pacientes homens? Tenho pacientes homens, E aí? só que com outro intuito. Porque a fisioterapia, a musculatura para o homem na questão sexual, ela não tem um respaldo científico tão forte, porque o mecanismo de ereção é hidráulico, né? Precisa de sangue e de nervo. Não adianta, não vai ficar mais apertado ou mais duro ou isso, aquilo. Exatamente. Pode se esfalfar na ginástica. Que não a musculação do períneo para o homem, ele vai ajudar a dar uma graça, a mexer o pênis ali dentro da Dá vagina. pra mexer? Dá. Uma leve... Seu marido sabe disso? Com certeza. Olha que bênção. Quer dizer que dentro já da vagina, ele de repente tá. Dá uma mexidinha e dá esgrima. Dá um prazer. E aí ela pode responder, né? Então fica um diálogo entre os dois ali. Tá entendendo? Diálogo do pênis com a vagina. É verdade. Para de ser um monólogo e passa a ser um diálogo, né? Tem tantos monólogos aí. Maravilha, é verdade. E falando exatamente nesse contato, existe realmente o ponto G? Então, o ponto G é uma área erógena, mas o mais importante que o ponto G é o clitóris. Sim, claro. Que assim, de um tempo para cá, né, não se sabia isso direito. Anatomicamente, o clitóris não é só aquilo que a gente vê. Há uma teoria de que todos os orgasmos sejam clitorianos, mesmo intravaginais. Porque o clitóris não é só aquela pontinha, ele vai para dentro da vagina. É a ponta do iceberg. A ponta do iceberg. E ele é tipo um Y, assim, ao contrário. Então, dentro da vagina, ele tem umas ramificações e todo orgasmo teria, né, origem
origem clitoriana. Mas há um ponto erógeno, sim, na vagina. Isso ainda é discutido. Impressionante como onde ainda é que ele discutido. fica? Fica à esquerda de quem entra, à direita? Pois é. Isso que é o mais Acima, complexo, ninguém... né? Ele fica mais para fora da vagina, mais no primeiro terço da vagina. Essa é a indicação, mas nem toda mulher consegue sentir, claro, e tudo mais. E nem todo homem sabe que está passando pela zona, pelo ponto G. Não talvez... é porque isso deve acontecer o quê? A caminho quando ele coloca o seu pênis na vagina, deve passar direto pelo ponto G sem notar. Exatamente. Né? E o ponto G fica, eu aqui, eu tô aqui. E aí, já foi. Agora, não existe, então, isso é uma revelação. Não existe, então, o gozo, o orgasmo e o gozo só intravaginal, não? Existe, assim, a via intravaginal, a via unicamente clitoriana. Não, isso eu sei, mas mesmo quando é vaginal, isso, tem é uma clitoriana. Participação, teoricamente, por esses artigos, tem uma participação sempre clitoriana. Né? Então, é bacana, assim, a gente tá sabendo de poder estar passando isso e as mulheres cada vez mais tendo essa questão do orgasmo, que a mulher, na verdade, começou a ter prazer, se descobrir mais depois da pílula, que tirou um pouco a mochila das costas de gestação e tudo mais, aquela preocupação, e a mulher começou a se questionar sobre o prazer. E o clitóris é um ponto alto. Eu costumo dizer que isso devia ser ensinado na escola, sabe? Porque a gente só aprende os órgãos reprodutores e o órgão ligado ao prazer. Não pode falar nisso. Exatamente. Isso não vai... vai gerar pessoas mais felizes no futuro, e tem mulheres mais bem resolvidas. Alguém falou, Alguém feliz que já descobriu. Claro. Me fala, e ainda tem muitas mulheres que nunca se masturbaram? Existem mulheres que nunca se masturbaram, como existem mulheres que nunca tiveram orgasmo, né? Até porque uma via ajuda a outra, né? Um terço das mulheres brasileiras nunca tiveram orgasmo. Isso. Um terço? Uau, né? Uau. Então, e como uau? É algo que a gente precisa realmente discutir bastante. Agora, eu percebo o seguinte, Mônica, que naturalmente você fica muito mais à vontade falando com as suas pacientes do que com os seus pacientes, ou eu estou enganado? Olha, os pacientes que eu trabalho são pacientes que retiraram a próstata, pós-prostatectomia. Então, acaba que tem uma questão sexual envolvida. E, pelo contrário, eu abordo a questão, muitas vezes eu abordo a questão sexual como educativa, assim, para eu poder dar uma força, para ele poder conversar com o médico, porque eu vejo o paciente de 1 a 2 vezes por semana, até mais às vezes, porque eu estou exercitando músculo, e os músculos precisam de um tempo para ficarem fortes, para ficarem hipertrofiados. Então, assim, eu tenho muita tranquilidade de conversar com os pacientes, e tem muitas coisas legais, assim, que eles falam assim, poxa, eu não falei, eu tive há pouco tempo que falou assim, nossa, eu nunca conversei isso com a minha esposa. O que eu estou falando para você, algumas dúvidas que eu tenho, eu nunca falei com ela, os meus anseios e tal. Então, a gente fica muito feliz de estar melhorando realmente a qualidade de vida. Porque o sexo é um dos pilares da qualidade de vida definido pela Organização Mundial de Saúde. Então, a gente tem que botar isso sempre em pauta, né? Sempre botar em pauta e botar onde der para botar. Isso aí, em primeiro lugar. Eu vou chamar a vinheta, eu ainda vou conversar com a Mônica, que tem várias coisas para perguntar, inclusive você trouxe o biofeedback de pressão, não é isso? Eu trouxe o biofeedback de pressão e o biofeedback de eletromiografia. Tá ótimo. Vilém, chama a nossa vinheta, por favor. Eu estou aqui com a doutora Mônica Lopes, servindo aqui de cobaia. Como é que é essa máquina? O que eu estou fazendo aqui exatamente? Olha, então, você agora está começando a ver nesse aparelho, a gente usa no períneo... Eu vou pedir para botar no telão. Pronto, isso, sim. Com o eletrodo de eletromiografia, que é o que está coladinho aqui em você. E aí o paciente tem... Primeiro que a gente vai refinar a contração muscular dele e objetivar, né? Então, a gente pode colocar até como jogos. Sim, mas esse... E aí, quando você contrai, ela contrai,
você vai lá em cima e destrói todos os seus alvos, tá vendo? Isso no períneo. Então, a pessoa vai contraindo o períneo sem sentir, vai melhorando a performance, tá entendendo? Mas fazendo isso aqui, você... Porque eu contraí aqui e eu percebi que eu não estava contraindo o períneo. Ah, não, porque aí eu tô mostrando no teu braço, né? Se você quiser, a gente coloca no períneo. Eu não sei se seu marido vai ficar satisfeito. Tá entendendo? Quer dizer, cada vez que faz... Isso, a contração faz um pouquinho mais leve, né? Porque o períneo é um pouquinho mais... Ó, quer ver? Quando tiverem as lulinhas lá em cima, vai vir já, ó, quer ver? Guloso. Agora, ó, você quer comer todas as lulinhas. Vai, lá em cima, isso, vai, contrai, isso, e vai marcando os pontos aí. Agora embaixo é como se não fosse deu... um videogame. Ih, brochei, olha aí, esse aqui não... Quando é uma mocinha, a gente pode fazer uma fadinha, né? Mais fofinho. Um gay também. Um gay pode ter uma fadinha. Olha, que bonitinho. Bonitinho, né? E essa fadinha parece com tomate. Quer ver? Olha. Tem o mesmo olho, aquele olho bonito. Olha lá. Pois é, de repente foi inspirado nele, né? Agora, capaz. Agora, me diga. Eu vou continuar com isso aqui? Vou, não, né? não. Era só para demonstrar. Por Posso mim, tirar. tudo bem. Se eu tivesse avisado, eu tinha colocado lá na minha sala, o seu no períneo, próprio né? períneo. Que aí eu ia dar um banho aqui. Tá doendo muito? Pode tirar. Tá doendo nada. Pode puxar. Pode? Pode, claro. Tá, de uma vez só. Isso. É engraçado que esse negócio do exercício do períneo, não é? Você vê, o Marco está sentadinho ali e está o tempo todo fazendo o exercício. Ele já está ligando. Opa, vamos lá. Todo mundo, aliás, está fazendo. Estou vendo pela cara. Não, e a gente pode fazer assim mesmo, assim. Pode ser feito em qualquer lugar. É claro que um supervisionamento refina a contração. Porque tem muita gente que chega lá, contração perineal, já sei fazer. É aquelas contrações, né, do pompoarismo. Aí eu falo, então tudo bem, mas você vai contrair o períneo sem contrair o abdômen, sem contrair os adutores e sem contrair os glúteos. Estou fazendo agora, sem nada. Sem nada, só... Oh, que delícia. É dificilmente sem contrair os... dá muita vontade de contrair o abdômen, né? Eu acho que é o que mais as pessoas têm dificuldade de dissociar essa contração abdominal. Para você foi tranquilo? Foi tranquilo. Eu não vou me arriscar a dizer que eu faria um pompoarismo que não tem nem de onde lançar a bola. Pô, aquela coisa. E aí os homens têm dificuldade de fazer esse... Bem mais do que as mulheres. De fazer esse exercício? Bem mais do que as mulheres. Mas por quê? Por preconceito? Ou fazem errado? Isso você fala, doutor, isso aí eu já faço. Eu acho que eu não vou descartar a questão do tabu e do preconceito, não, Jô. Mas é falta de conscientização. A mulher, mal ou bem, ela já sabe o que é períneo. Tem homens que eu falo assim, olha, então eu vou avaliar o seu períneo. Como assim? Eu tenho períneo? Peraí, olha só, sou espada. Tem períneo não, entendeu? Eu sou espada. Então eu falo, não, peraí, períneo, aí eu explico o que é e tudo mais, aí eles relaxam mais. Não, tem muita gente que não tem sabe. preconceitos nessa área, como o negócio do exame. Todo homem, depois dos 40, doutor? 40. Tem que fazer um exame de toque, né? E tem muitos que não fazem, não há hipótese e tal. Já tem gente que depois de um certo tempo não abre mão, se conscientiza que tem que fazer. Aliás, eu estou um pouco magoado com o meu urologista, que a última vez que eu estive lá, ele falou, não precisa nem de toque, você tem tamanho da sua próstata, mas quase que não existe, o PSA está abaixo de 1. Aí eu falei, você não gosta mais de mim. Mas é um grilo para o homem. A mulher não tem esse nível de grilo, né? Com o exame da vagina e tal. Algumas sim, porque, por exemplo, eu trato também de vaginismo. E são até
jovens as mulheres que têm vaginismo, às vezes meninas, assim. O que é o vaginismo? O que é? O vaginismo é um espasmo da musculatura, exatamente isso, um espasmo da musculatura vaginal que pode até impedir o ato sexual. Eu tenho pacientes que chegam a não ter ato sexual, entendeu? E mesmo quando, sem ver o pênis, que eu pensei que isso era quando a pessoa via o pênis, dependendo do tamanho, a vagina... Não. Estava espantada. Não é isso. Independente disso, para você ter uma noção, às vezes é difícil até para eu fazer a fisioterapia. Lógico, eu tenho que pedir para abrir, né? Fazer uma abdução, abrir as coxas para eu poder ter o acesso à vagina. E já é difícil dali, é difícil. Então, às vezes, tem que alongar os adutores e a vantagem da mulher é que ela pode dizer, abre as coxas, né? Se um ginecologista homem fala isso, a mulher levanta e vai embora, né? Agora, esse negócio do vaginismo, tem pessoas que não conseguem transar e aí passam a fazer sexo anal, é verdade? Exatamente. Passam a fazer sexo anal, porque uma coisa é fazer sexo anal porque tá prazeroso, é beleza, mas fazem muitas vezes por esquema de compensação. Tá entendendo? Então, eu me sinto menos mulher, eu me sinto... eu tenho que dar alguma compensação para o meu parceiro, senão perco o meu parceiro. Então, para você ver, é um esquema, né? que tem que trabalhar fisioterapia, o psicólogo é muito importante, né? Eu trabalho a parte física, mas sempre contemplo, né, com a psicologia também. Agora, você vê como você falou, uma coisa de sexo anal prazeroso. Claro que deve existir, mas é uma coisa que, pelos meus exames, como urologista, eu não consigo conceber como é prazeroso. Mas é claro que as circunstâncias são totalmente diferentes. Exatamente. Né? E a questão, muitas pacientes minhas me perguntam isso. Assim, umas querem experimentar, mas morrem de medo, como eu vou fazer, o que eu posso fazer. E umas falam assim, doutora Mônica, é uma pergunta clássica. Doutora Mônica, sexo anal vai me fazer ficar flácida? Né? Flácida aonde? No ânus. Né? Eu vou ter incontinência fecal? Muitas pessoas me perguntam. Porque acha que vai dar um pulo. Mas isso é uma loucura. É tudo que é ligado a sexo é sempre um problema, né? Eu acho que... E aí a dica que eu dou para as mulheres é, primeiro, tem que estar muito excitada, sabe? Tem que ser, assim, um nível de excitação bárbaro para... Que permite uma entrega bárbara. Uma entrega, uma cumplicidade e, claro, a habilidade do parceiro, né? Porque tem gente que entra de sola logo, não pode. Tem que ir devagarinho, um passinho de cada vez. E a estimulação clitoriana unida a isso é muito... É bem benéfico, né? Para que seja... Pode ser prazeroso, mas aí está estimulando o clitóris, que ajuda a relaxar o períneo, e aí a penetração vai ser possível. Mas é uma forma de... Talvez seja a forma de posse mais significativa de subjugar a mulher, né? De repente, quando é feito para valer, quer dizer, feito sem esse cuidado todo. Sim. Não é? Mas aí qualquer coisa, se fosse o vaginal também de uma maneira mais abrupta, né? Também seria uma forma ruim de abordar. Eu acho que o sexo ele tem nuances, né? A sexualidade é bárbara porque ela é evolutiva. E aí, uma hora ele é suave, um amorzinho, uma coisa mais romântica, e outra hora ele pode ser mais selvagem. Tudo é um contrato, né, dos dois, né? Voltando à vagina. Existe muito problema da vagina grande demais. Tem até a história do ginecologista que estava sentado, olhando, e falou, sua vagina é muito grande, sua vagina é muito grande, sua vagina é muito grande. E ela ficou irritada, falou, para com isso, doutor, ficar repetindo isso. Eu falei uma vez só, o resto foi o eco. Claro que isso é um exagero, mas existem casos que a mulher fica até envergonhada de fazer sexo porque acha que a sua vagina é flácida demais. É verdade que tem uma cirurgia no períneo para resolver isso? Tem uma cirurgia, a perineoplastia, ela faz isso, ela diminui esse canal. Agora,
melhor do que fazer um ato cirúrgico ou associar, às vezes, porque às vezes se for uma coisa muito estrondosa, realmente. Mas a fisioterapia, a musculatura volta. Porque a musculatura, a não ser que tenha uma lesão nervosa envolvida, mas a musculatura, por exemplo, a mulher pode ter tido vários partos normais. Essa musculatura, ela tem como ser... Como voltar. Voltar ao normal. Então, assim... O berço da uroginecologia é a França. Na França, nos hospitais, a mulher tem o parto e logo depois já começa uma série de exercícios. Já são dados exercícios para aquela mulher, para ela poder recuperar e para o futuro. Agora, tem uma coisa, isso é muito, relativamente recente, é novo, né? Exato. Então, acho que antigamente é que a pessoa já operava para ligar, encurtar, sei lá. Hoje em dia não, hoje em dia existe esse conhecimento maior, porque é uma área complicada, né? De você conhecer bem, de você convencer a pessoa, não, basta você ficar fazendo exercício assim, não sei o quê, que recupera. E tem uma coisa que você falou antes, que é, às vezes, a impaciência, né? A pessoa faz um pouquinho e diz, não tem o resultado imediato. Tem que ter um approach muito bom junto às pacientes. Eu acho assim, eu procuro não ter muita rotina nos exercícios. Você associar isso, se a paciente tem um companheiro e tal, uma companheira, né? Você associar isso com o ato sexual é sempre bom, né? Porque a pessoa fica entusiasmada em fazer o exercício. Claro. Né? Existem exercícios que podem ser feitos em casa com pesos vaginais. Né? Eu trouxe aí. Aliás, o Alex está aqui com os pesos. Traz aqui, Alex, por favor. Então a pessoa se empolga, né? De ir evoluindo. O que pode ser? O pezinho é esse que está aqui dentro. Aqui? Posso abrir aqui? Pode, claro. Nossa, mas... São pesados. Coisa fascinante. Cada um desse é um pezinho, É um halterofilismo vaginal? É uma musculação. A gente não tem como ter um halter. A gente tem como ter um halter, né? Mas como é que então, faz? Você faz? Faço. Tá limpo isso, tá, né? Tá, limpíssimo. Posso levantar um instantinho e mostrar aqui? Pode? Aqui. Se seu marido não se incomodar, nós todos agradecemos muito. Você é uma mulher muito bonita. Muito obrigada. Vamos lá. Posso pegar aqui? Aí pode. Então. Põe aqui, ó. Melhor, né? Olha aí, ela já trouxe a própria vagina aqui. Essa seria uma vagina realmente aberta, né? A vagina, na verdade, ela é assim, né? Você quer que eu segure? Não, tô falando sério. Não precisa. Não precisa. Então, os cones vaginais, esse daqui é o mais pesado. Então, ele varia de 20 até 70 gramas. Esse é o de 70 gramas, é bem pesadinho. E aí, a mulher vai colocar o cone... No consultório, a gente usa um preservativo. Mas a mulher pode ter em casa, e é claro, ela vai usar sem preservativo. Então, ela vai botar na vagina, bota sem gel mesmo, para não escorregar. Né? Porque o gel também Claro, o gel aí já... Né? Aí seria mais um complicador. É um doping. Coloca assim, e aí vamos fingir que a mulher está em pé, né? E aí, ó, a fitinha fica embaixo e ela vai fazendo exercício, porque ela fica em pé, contra a gravidade, fazendo os exercícios perineais. Ela pode também fazer assim, no banho, ela toma o banho e deixa, porque o fato de colocar já ativa os próprios receptores, que a gente chama, então já dá uma conscientização perineal de coaptação. Mas isso é bom para o engraçado, eu não sabia que já colocava na vagina o peso. Eu pensei que era uma coisa que ela tinha que puxar assim. Não. É bem difícil essa manobra de puxar. Uma coisa de sucção? De sucção, Assim, a fisioterapia uroginecológica, ela não é performática, né? Assim, isso a gente vê mais no caso do pompoarismo, tá entendendo? Aí é performático. É performático. E aí, eu falo que a fisioterapia uroginecológica é o pompoarismo com ciência.
Que não deixa de... O pompoarismo é milenar, né? Tem, as contrações são perineais também. E aí ela faz as contrações. E também tem, que eu trouxe aí, esse aparelho que é um biofeedback de pressão. Lembra que você perguntou se eu trouxe? Então esse aqui, ó, esse é bacana, que dá para visualizar. Então, esse é a sonda vaginal, tá? Existe sonda anal também, pacientes virgens, né? Às vezes a gente tem que reforçar o assoalho pélvico de uma senhora de 80 anos que é virgem. Eu já tive 3 pacientes virgens e uma delas tinha 82, falava toda a sessão, ela virava para mim, doutora Mônica, tira logo a minha virgindade. Eu falei, não, você não quis, pelo normal, agora a gente vai fazer pela via que a gente tem, porque a mulher tem 2 vias, né? Você a podia vagina arranjar uma boa alma que resolvesse o problema dela em loco. Tem gente que é especializada em senhoras de bem mais idade, que é o gerontófilo, né? O cara que tem gerontofilia, que só gosta de mulheres com o dobro, às vezes o triplo da idade. E o pessoal acha que é por interesse, isso aqui. Não. Às vezes o cara... Aí esse, a gente vai e coloca dentro da vagina, tá? Vou mostrar aqui fora, que eu acho que fica melhor. Mas você tem que tirar antes o peso, senão vai entrar isso, mais o peso. Não. É junto? Não, eu vou mostrar do lado de fora. Essa daqui, vamos guardar. Essa daqui, pronto. Ele já demonstrou. E aí agora a gente... me pergunto, só sem querer te bem. interrompendo, é o seguinte, por que tem pesos diferentes se na realidade o peso já é colocado dentro da vagina? Então, as graduações diferentes vão fazer o fortalecimento muscular. Então, assim... nem toda a mulher não consegue, a gente não consegue botar um de 70 gramas numa mulher que não é treinada, geralmente. Então, vai evoluindo, tá entendendo? É como se fosse mesmo uma malhação. Você não vai colocando mais uma placa, mais uma placa. Sim, mas aí tem uma coisa de levantar. Aqui não, já está lá dentro. Mas ele cai, assim, a gravidade é cruel. Claro. Você está em pé, né? A pessoa está em pé. Então evidente, cai. Tá certo. Entendendo? E aqui, a gente infla, né? Esse coloca também um preservativo, né? No aparelho. Infla lá dentro e a mulher contrai contra a resistência do aparelho. Olha lá, ó. Aí vai mostrando. É um perineômetro. Aqui a gente marca o quanto de contração a mulher consegue. Tá entendendo? Olha lá, ó. Se ela faz pouquinho, marca pouquinho. Olha lá. E para o homem também existe isso, mas aí tem que colocar no ânus. Aí não. Mas... Que Deus me livre desse exercício, pelo amor de Deus. Mas olha, falar que é tranquilo é meio complicado, Ou muito complicado. Eu sempre falo... Dependendo de quem, né? Eu falo isso para meus pacientes, eu falo assim, é complicado, mas o biofeedback de eletromiografia, aquele que eu botei no seu braço, ele dá uma tranquilidade muito grande, porque você não precisa introduzir nada, nenhum aparelho. Você faz com o eletrodo de superfície. Agora, então, deixa eu deixar claro uma coisa que a gente falou brincando e tal, mas um gay que vai fazer um exame de dedo, de toque, ele sente o mesmo desconforto de quem não é gay. Estou certo, doutor? Eu tô... Olha, normalmente ele não fala se está sentindo desconforto ou não, né? Você só, às vezes, sente o tônus, que é um pouco diferente, né? O tônus mais relaxado um pouco. Porque não, eu quero dizer que a situação é inteiramente diferente, né? Eu já tive paciente homossexual, homem, e ele falava isso para mim. Não, porque se eu contar para meus amigos... Aliás, ele falava assim, se eu contar para as pessoas falam, então essa doutora tem fila na porta, né, de homossexual. Ele falou, não é nada disso, tá? Porque a gente não gosta também não, porque é o contexto. Evidente, então, uma coisa é a penetração com contexto, né, a erotização e tudo mais do momento. Outra coisa é num tratamento completamente diferente. Para terminar, eu quero fazer uma pergunta um pouco indiscreta, mas enfim. Essa senhora velhinha... era muito feia. Olha, já não... Não, porque às vezes pode ser por... não mesmo, era uma linda, toda arrumadinha, toda lindinha, toda... Aí, Bira. Eu conversei com essa simpatia e...
Depois vocês vão buscar o peso, tá? E da maior competência e seriedade, Mônica Lopes, muito obrigado pela sua presença.